Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agronegócio e mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e tenha um ótimo dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre um país muito importante no contexto mundial e que sente os efeitos das transformações políticas e econômicas pela qual passa o mundo. Jéssica Olivier, agrônoma e analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado do trigo. Vamos falar sobre os dois principais problemas seríssimos que o planeta começa a enfrentar. E você vai conhecer a AgroSolution, uma empresa que veio para revolucionar o sistema produtivo agropecuário. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre um país muito importante no contexto mundial e que sente os efeitos das transformações políticas e econômicas pelas quais passa o planeta. Em um país conhecido por suas salsichas, a Alemanha, o rebanho suíno despencou para o menor nível em décadas. O rebanho de suínos da Alemanha caiu para 22 milhões e 300 mil animais no dia 3 de maio. Pelo menos é o que mostraram os dados do Escritório Federal de Estatísticas, lá da Alemanha. Esse é o menor número desde pelo menos 1990, quando o país se reunificou e quase 10% menor do que um ano antes. A rápida queda nos números destaca o estresse que os pecuaristas em todo o mundo estão sob este ano, à medida que os custos da alimentação, energia e fertilizantes aumentam. Isso manteve os produtores em situação financeira difícil, mesmo com um recente aumento nos preços dos suínos lá na Alemanha. Pelo menos foi o que disse o Departamento de Estatística da Alemanha. Agricultores em países como Estados Unidos, Reino Unido, estão enfrentando desafios semelhantes. A União Europeia é o maior exportador de carne suína do planeta. E a Alemanha é, historicamente, um de seus pesos pesados na produção de carne suína. A invasão da Ucrânia pela Rússia exacerbou os desafios enfrentados pelos agricultores em todo o bloco, já que a guerra restringe os embarques de milho e outros alimentos da nação do Mar Negro. Países como a Alemanha também estão lutando contra surtos de peste suína africana mortal, principalmente para os porcos, e restringindo as exportações de carne para alguns grandes compradores. E agora, Jéssica Olivier, agrônoma e analista da Scott Consultoria, ela vai comentar sobre o mercado do trigo. Confira. Olá, meu nome é Jéssica Olivier, sou engenheira agrônoma e analista de mercado da Scott Consultoria. Vou trazer um pouco do cenário do mercado do trigo. Bom, a gente viu que a área de trigo já foi semeada, em alguns estados ela já foi concluída e atualmente a gente tem uma porcentagem de 63,7% da área já semeada. A gente viu que tem um atraso na região sul do Brasil. Quando a gente compara o mesmo período desse ano com o ano passado, a gente está 18,7 pontos percentuais atrás. Então, esse atraso na região sul tem impactado bastante nos resultados desse ano. Esse atraso se deve muito à umidade do solo, que estava muito alta, uma vez que as chuvas foram abundantes nesses estados nos últimos dias, nas últimas semanas. Ainda sobre a questão de clima e o trigo, a gente viu que em Goiás e o noroeste, oeste de Minas Gerais, estão começando a sofrer com uma possível restrição hídrica. O trigo lá na região está em desenvolvimento reprodutivo, algumas partes já estão até com um enchimento de grãos, então isso pode acabar impactando diretamente na produtividade nessas regiões. A chuva lá no acumulado de junho não ultrapassou os 50 milímetros, então realmente precisa de uma chuvinha lá para poder melhorar esse desenvolvimento aí da cultura nesses estados. Um pouquinho sobre a exportação, até o momento a gente exportou 47 mil toneladas de trigo no mercado internacional. Então o câmbio vem favorecendo bastante nessa questão da exportação e tem também a questão do fornecimento no mercado internacional, né, do trigo,
uma vez que a guerra russo-ucraniana ainda está ocorrendo. Então, isso pode acabar impactando alguma coisa no fornecimento do trigo para outros países. Isso tem favorecido o Brasil, uma vez que a gente não é um importante player nesse mercado de exportação de trigo, a gente não tem geralmente esse desempenho tão bom para a exportação do cereal. Então, isso vai auxiliar bastante aí na questão de exportação brasileira. Lembrando a vocês que o Confina Brasil está rodando aí pelo Brasil, a pesquisa expedicionária realizada pela Scott Consultoria. Atualmente o pessoal está na sua primeira rota, passando por São Paulo e o Triângulo Mineiro. E se você quiser saber um pouquinho mais, é só entrar em confinabrasil.com ou seguir a gente no Instagram, em @confinabrasil. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima. E agora vamos falar sobre os 2 principais problemas seríssimos que o planeta já está enfrentando. A guerra e as condições climáticas estão colocando em risco a oferta global de alimentos, pelo menos de acordo com autoridades e executivos do setor agrícola. O conflito na Ucrânia interrompeu as exportações do país, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, e a seca e o mau tempo afligem importantes regiões de cultivo. Na verdade, temos 2 crises, foi o que disse agora o CEO da Syngenta, o Eric Farwell, durante o Fórum Global de Alimentos, que foi organizado pelo The Wall Street Journal. As crises de segurança alimentar e as crises climáticas. Condições climáticas extremas estão ocorrendo, com calor, seca ou inundações, desafiando agricultores nos Estados Unidos, Europa, Austrália e Índia. E isso foi exacerbado, segundo o CEO da Syngenta, pela guerra na Ucrânia, que afetou os mercados mundiais de grãos e elevou os preços dos alimentos em todo o planeta. O aumento dos preços dos alimentos está provocando inquietação, já que as interrupções no fluxo da produção ucraniana agravam o estresse existente na oferta global de grãos e também de outros bens. A ONU alertou mais uma vez que uma escassez absoluta de alimentos é bem possível agora no próximo ano. Se a Rússia continuar bloqueando as exportações de produtos agrícolas da Ucrânia, mesmo entre os países mais ricos do mundo, os preços mais altos de alimentos estão sendo sentidos. Os preços no supermercado lá dos Estados Unidos subiram basicamente 12% nos últimos 12 meses, até o mês de maio. É o maior aumento anual desde abril de 1979, segundo o Departamento de Trabalho americano. Os preços aumentaram quase 8% em restaurantes e outros locais de alimentação fora de casa. Também estão marcando o maior nível em mais de 4 décadas. E agora você vai ver que construir uma área para confinamento de bovinos exige uma série de trâmites legais e ambientais, que, se o pecuarista não seguir, pode ter sérios problemas com fiscalização ambiental. Confira. Eu vou conversar agora com Dornil Espíndola. O Dornil, ele é engenheiro ambiental e ele é especializado nessa área de meio ambiente, de confinamento, projetos para confinamento, que hoje tem que ser tudo no riscado. Se for algo errado para prejudicar o meio ambiente, pode ter certeza que provavelmente pode ser embargada a sua obra. E ele vai dar uma visão geral sobre essa área, esse tema ambiental, principalmente para você que vai fazer confinamento. É mais ou menos isso? Sim, Antônio. Todo produtor rural ele deve se regularizar, deve estar de acordo, né, com as legislações ambientais do estado de Goiás ou estado que seja, né, para regularizar perante o órgão estadual ou municipal. E isso é importante para que o produtor rural ele tenha um crescimento sustentável, né, que tenha um crescimento e um desenvolvimento sustentável dentro de sua propriedade. Bom, quer dizer então que eu não posso simplesmente chegar na minha propriedade e falar assim, não, pode fazer nessa área aqui o confinamento. Não é bem por aí o caminho não, né? Nós temos que ver lençol freático, nós temos que ver se tem algum ribeirão perto, é mais ou menos assim?
Sim, a gente tem o distanciamento, né, dos corpos hídricos, que é o córrego, o rio ou uma represa. Existe um distanciamento mínimo que é 200 metros e para isso tem que ser respeitado para ser construído, né, a estrutura de um confinamento, né? E para isso a gente tem que fazer todo esse projeto, esse planejamento, porque a gente sabe que existe muitos tipos de resíduos, né? Os resíduos líquidos, os resíduos sólidos, a urina misturada com todos os parasitos. Então acaba que a gente tem que tratar, e o órgão ambiental ele pede que o produtor rural trate o tipo de resíduo e o resíduo ele se transforma em adubo, Antônio, e isso é muito bom também para o produtor rural. Vamos supor o seguinte, que eu resolvo fazer o meu confinamento, eu vou lá na minha propriedade e falo, vai ser aqui, pronto. Porque o ribeirão está ali pertinho, é fácil de eu bombear água e dar aqui para o meu gado. Eu posso até fazer, mas e se o meio ambiente, a fiscalização pegar? O que pode acontecer com ele? Bom, primeiramente, a gente sabe que a água é um bem comum de todos, mas ele deve-se ter a obtenção da outorga da água, que para isso, para bombear uma água e o consumo do gado. A gente sabe que o gado consome muitos litros por dia e a gente sabe também que todo tipo de barramento, todo tipo de represa ou rio, ele deve ser outorgado, ou até mesmo poço artesiano, que é o comum de todos aqui em Porongatu e região. A gente sabe que todos os confinamentos, geralmente, eles outorgam a água para fazer esse uso e abastecimento de água para o confinamento. E para isso, né, ele deve ser regularizado perante o órgão estadual, que é a outorga d'água. Mas e se ele insistir em fazer naquele lugar e a fiscalização pegar? O que vai acontecer com ele? Bom, Antônio, aí aonde chega o problema que o produtor rural pode adquirir junto ao órgão competente, né, que é a auto-infração, o embargo. Uma vez que ele obtenha, né, a água de uso e não tenha licenciamento adequado junto ao órgão competente, ele vai ser notificado. E isso vai trazer sanções, embargos para o produtor rural e que pode resultar no impacto das vendas, né, embargo do nome dele junto aos órgãos, e isso é muito ruim para o produtor rural. Bom, então você que está nos acompanhando, a melhor coisa a fazer antes de fazer qualquer atividade é procurar um especialista nessa área ambiental, fazer todo o processo que tem que ser feito para você não ter problema, porque o pessoal do meio ambiente está batendo muito e pegando todo mundo que tiver irregular. Pode ser que seu caso passe hoje, passe o ano que vem, mas uma hora você pode ter aí a visita de um especialista, de uma fiscalização, e você ter que arcar com uma série de prejuízos, né? É isso mesmo? Sim, o órgão competente, ele no caso tem os fiscais vão até a sua propriedade, fiscalizam, por isso que é importante o produtor rural, Antônio, estar adequado, né? Ter o projeto junto ao órgão, né? Ter um projeto, um planejamento adequado e estar diante das legislações ambientais vigentes. E isso é exatamente o que você faz? Sim, a gente hoje é uma assessoria de planejamento para a regularização ambiental da propriedade, do confinamento, tanto nos resíduos, tanto no planejamento de estrutura, né, de volume de gado, volume de água e no tratamento de resíduos. Então, a gente regulariza o produtor rural perante ao órgão ambiental. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a geração de empregos no setor da citricultura. Vamos falar de um problema sério e que poderá complicar a vida dos produtores brasileiros. E vamos falar também sobre fertilizantes e você vai conhecer a Agro Solution, uma empresa que veio para equacionar a produção agrícola e pecuária. Nós voltamos já, é um minuto só. De 14 a 17 de julho em Goianápolis. Primeiro Arraiá do Tomate. Shows com Paraná. Eu fui ao céu. Paulo e Natan. Me fala aí se vale a pena. Neto e Henrique. Ela tem cheiro de problema. John Amplificado. É que com ele você tenta Hungria Hip Hop. Eu danço com a nossa fumaça. E muito mais.
Primeiro Arraiá do Tomate. De 14 a 17 de julho em Goianápolis. Mais uma promoção exclusiva da 99,5 FM. A rádio que é primeiro lugar em audiência. A gente ouve porque gosta. Chegou o Plano Safra. 200 bilhões em crédito para o agronegócio brasileiro investir, se modernizar e realizar cada vez mais. Todo dia plantar e regar, todo dia tem que alimentar. Todo dia parceria pra inovar. Todo dia carga pra levar, todo dia dia de cuidar. Todo dia parceria pra realizar. Um país pra sustentar, o agro não pode parar. Fazer a economia girar, pra parceria pra todo dia. Contrate crédito agro de forma rápida e fácil com o BB e conte com a nossa parceria para todo dia. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Alô, Goiânia Viva e região. A loja Xerife Top Jeans chegou! Só na Xerife tem 4 camisetas por R$ 99,00 e tem mais 3 polos só R$ 99,00. É Xerife Top Jeans, oficial agora no Goiânia Viva. População, prefeituras, Congresso Nacional, governos estaduais. Existe uma diferença importante entre o Brasil real e o Brasil político. E isso só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral, 90 anos pela democracia. Dá uma cãibra, mas é só o prazer de rir. Nesta quinta, 11h15 da noite, a praça é nossa. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. E agora vamos falar de um problema muito sério e que poderá complicar a vida, principalmente dos produtores brasileiros. Nós vamos falar sobre fertilizantes. Os produtores de fertilizantes da Rússia foram obrigados a praticamente paralisar as suas atividades. E quem revelou isso foi Andrei Guriev. Ele é o chefe da Associação Russa de Produtores de Fertilizantes. É a mais importante da Rússia. Durante uma entrevista coletiva lá em Moscou, agora nessa semana. Isso porque, além de não poder exportar os seus adubos, os russos não conseguem comprar equipamentos e peças para manter a produção. Costumávamos-se importar fábricas inteiras, mas agora não conseguimos nem mesmo rolamentos e bombas, falou o representante lá da Rússia. E tudo isso está acontecendo em todo o país. O Andrei Guriev, ele disse que está muito preocupado com essa situação. Em 2021, a Associação Russa de Produtores de Fertilizantes previu investimentos de mais de 2 trilhões de rublos, ou seja, 35 bilhões de dólares nas empresas que produzem fertilizantes, a serem alocados nessa expansão da produção de fertilizante da Rússia, ao longo dos próximos anos. E, de acordo com ele, as sanções ocidentais prejudicaram severamente a exportação de fertilizantes da Rússia e também da Bielorrússia. E, segundo ele,
o setor foi pressionado a reduzir seus programas de investimentos muitas vezes. Antes da guerra na Ucrânia, os russos exportavam cerca de 3 milhões de toneladas de fertilizantes por mês. O dirigente fez um apelo para que os adubos sejam reconhecidos como bens humanitários para mitigar uma crise alimentar mundial. E ele explica que, entre outras coisas, os exportadores russos enfrentam problemas para receber o pagamento por mercadorias já entregues, em resultado dos bloqueios ao setor bancário russo, que foi simplesmente desligado do sistema financeiro mundial. Bom, e agora eu vou conversar com Gilson Brito Júnior. O Gilson Brito Júnior, ele é o diretor estrategista de uma nova empresa que está surgindo agora, a AgroSolution, uma empresa que está para ser inaugurada em Goiânia agora, neste mês de julho, e veio para auxiliar o produtor a produzir mais e ter lucros, quer na atividade agrícola ou na pecuária. Gilson Brito Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante, uma novidade muito séria que está vindo aí, e eu acho que é importante para o setor produtivo agropecuário. É isso mesmo? Bom dia. Isso. Bom dia, Toninho. Em primeiro lugar, agradeço aí mais uma vez o convite. É uma honra. E nós vamos começar aqui pagando dívida. Né? Pagando dívida. Há 9 meses atrás, você nos convidou para falar de um projeto inovador que a gente estava desenvolvendo. E, na realidade, foram 9 meses de gestação para que a gente possa nascer com esse projeto agora, que inaugura no decorrer de julho. Na realidade, ele já está dentro das propriedades, né? Quando eu falo inaugurar, é só a questão abrir as portas lá na Castelo Branco, na Agrovia, lugar muito bem escolhido para sediar esse projeto. E quando eu digo pagar dívida, eu sempre digo que o setor precisa reconhecer quem luta por ele. E falei na outra ocasião aqui da relevância sua como um defensor do agro. E falei que nada mais justo que a gente fizesse o lançamento desse projeto aqui. E eu já inicio, Tony, lançando o desafio de que esse espaço que você sempre abre fique disponibilizado para todos os parceiros que vão fruir desse benefício. Aí, quando for para o agro, se for coisa boa, a porta aqui está tudo escancarada. Então, tá bom, nós vamos lá. Bom, a AgroSolution é uma empresa que veio para ficar e, vamos dizer assim, repaginar o setor produtivo, principalmente daqueles produtores que têm dificuldades, vamos dizer assim, em tocar o negócio. Hoje eu vou comprar um touro, hoje eu vou mudar o capim, hoje eu vou... Para com tudo, para com o que está fazendo e vamos começar do zero. Lá do início, lá do comecinho, para poder chegar onde todo mundo quer, ter resultados positivos, né, Gilson? Exatamente. E a AgroSolution vai oferecer um leque de opções, né? O desenho do projeto foi inteiro construído em cima de uma palavra muito dita, mas muito pouco praticada: sustentabilidade. Sustentabilidade. E a primeira sustentabilidade que a gente defende é a matemática, é a financeira. 2 mais 2 sempre vão dar 4. Se der 3 ou 5, está tudo errado. Está errado. E quando a gente fala em sustentabilidade, nós temos que lembrar do fechar a conta, do ter lucro nas operações, porque senão não existe. E quando você falou dos pequenos, a pergunta que a gente sempre se faz cotidianamente é: num país que tem mais de 5 milhões de propriedades rurais, num país que é líder absoluto em produção de proteína, seja vegetal, seja animal, num país que tem uma característica de terra, sol e água, como nenhum país tem no mundo essa combinação, a pergunta que a gente se faz é: qual é o nível de apoio que boa parte desses heróis, a gente vem chamando de heróis, de agropecuaristas, tem para conseguir viabilizar suas propriedades? Apesar de existirem várias instituições, de existirem várias ofertas, nós temos que lembrar que nós temos vários ofensores, a começar do nível de preparação dessas propriedades, no que se diz de regulação, do nível de preparação de uma contabilidade que vai permitir que eles acessem crédito. Nós vimos ontem o lançamento de um plano safra que bate recorde, né? Supera 340 bilhões de reais, mas a pergunta que a gente se faz: quantos estão efetivamente preparados para acessar esse crédito? E os que estão preparados para acessar, quantos estão preparados para utilizar esse crédito nos programas de melhoramento das suas propriedades? Então, o nosso desafio foi construir um projeto que a gente representou como uma jornada, prevendo todos os passos. Nós vamos priorizar a pecuária agora por 2 motivos. A gente quer conscientizar os pecuaristas de que eles são lavouristas
e que a máquina de colheita dele, ele é um lavorista de pasto, e a máquina de colheita dele é um boi ou uma vaca, que paga em arroba de carne ou litro de leite. E a segunda coisa que a gente quer falar com muita insistência é: quem produz carne são os pecuaristas. O frigorífico só desmonta o boi que o pecuarista monta. Então, a qualidade que foi embarcada ou não na propriedade não tem como ser corrigida na ponta final. Não corrige de jeito nenhum. Não, e nós temos agora, Toninho, cada dia mais, olha que dificuldade, cada dia mais o mercado vai ficar mais seletivo, mais exigente com qualidade, mais exigente com a origem e com a rastreabilidade e a garantia de que aquilo é um produto sustentável, saudável. E do outro lado nós temos um exército de pessoas precisando ser amparadas, precisando ser qualificadas, precisando ser suportadas. E esse é o objetivo da AgroSolutions, oferecer um pacote completo que vai desde a preparação básica, ou seja, o diagnóstico dessa propriedade para identificar qual é o ponto que ela está agora, identificação das oportunidades, da capacidade de geração de resultados dessa propriedade, e aí sim, interpretação de solo, balanceamento da fertilização, recuperação da pastagem, definição genética, implantação de um programa de melhoramento genético, nutrição, protocolos de nutrição e protocolo sanitário, e para chegar no desafio final que nós conversamos outra vez, comercialização. A comercialização, seja na reposição ou seja do animal terminado, é muito difícil, e quanto menor o proprietário, mais dificuldade ele tem. E o projeto também contempla isso, com participação de frigoríficos dessa vez, hein? Bom, a AgroSolutions, inclusive, já tem uma propriedade, vamos dizer assim, modelo, né? É uma mega de uma fazenda, é grande pra caramba. Ela tem 17 hectares, a fazenda. Sério, 17 hectares é a área demonstrativa. Mas não é que foi feito tudo bonitinho, certinho, não. É uma propriedade, 17 hectares. Vamos pegar essa propriedade, vamos fazer ela tornar essa propriedade produtiva? Vamos. Então, a AgroSolutions pegou, ela tem os técnicos dela, tem toda a turma lá para botar esse negócio para funcionar, e a fazenda está rodando. São 17 hectares, uma fazenda. Está aí com uma média de 100 e poucas cabeças, unidades animal, nesses 17 hectares. Então, isso é para provar que, independente do tamanho da sua propriedade, você pode ser um mega produtor. E a AgroSolutions vai te entregar de bandeja tudo que você tem que fazer. Desde a gestão do seu funcionário, tudo, todinho, a AgroSolutions vai fazer. É isso, né? É importante salientar, Toninho, porque quando você comentou de uma propriedade de 17 hectares, nós fizemos um mapeamento do estado de Goiás para entender como se organiza as propriedades. Então, nós fizemos uma organização em camadas e descobrimos que até 100 hectares nós temos 21 mil propriedades, 19 mil propriedades entre 100 e 500 hectares. Então, nós temos um exército de 41 mil propriedades, onde nós tivemos o cuidado de elaborar projetos para cada uma dessas camadas, com a demonstração em fazendas modelo. Entendi. Tá? Para entregar de fato embarcado o que a gente vai estar falando lá no projeto. Vocês, inclusive, vão ser responsáveis até pela venda do animal lá da fazenda? Dessa vez nós tivemos esse cuidado de envolver alguns frigoríficos. Sim. E nós vamos fazer uma linha direta. Sim, vamos lançar um projeto de qualificação e preparação desse pecuarista com a devida valorização na hora do abate. Entendi. E já garantindo a comercialização da reposição também. Entendi. Tá, então, é de ponta a ponta, e eu deixo aqui o convite, que eu gostaria de recebê-lo lá e a gente fazer um programa especial lá, e que a partir de agora a gente consiga colocar os nossos parceiros, porque tem grandes produtores lá de um lado e grandes fornecedores de outro, com excelentes ofertas para o setor. Tá. É do começo ao fim? Do começo ao fim, sem pular nenhuma etapa. Ótimo. É isso que estava precisando, e é isso que o estado de Goiás, o Centro-Oeste, o Brasil está precisando. Condição nós temos, basta atitude, pegar e falar, vamos fazer. E a AgroSolutions, pode ter certeza absoluta, ela vai fazer o beabá como tem que ser feito. Não vai inovar nada, está tudo pronto, é botar a roda para andar. Gilson, muito obrigado, sucesso nessa jornada, eu tenho certeza absoluta, e as portas aqui do nosso programa estão aí abertas para quando precisar. Obrigado, Toninho, obrigado à audiência e sejam todos bem-vindos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a diferença entre o possível e o impossível está simplesmente na vontade humana. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.
TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje tem jogão de bola pelas oitavas de final da Libertadores. A partir das 9h15 da noite, Corinthians e Boca Juniors. A seguir, Primeiro Impacto continuação.